Olá para você de casa, começa agora o programa Última Palavra, aqui pela Rede Gospel de televisão para todo o território nacional. Meu muito obrigada pelo carinho diário da sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, armas. Você acha que de fato as armas são as grandes vilãs da violência no Brasil? Pois é, esse é o questionamento, essa é a reflexão de hoje. E para falar sobre o assunto, a gente já está aqui no estúdio com ele, que é o Benê Barbosa, ele que é formado em Direito e é representante de lojistas e colecionadores de armas, além de ser o presidente do movimento Viva Brasil. Ele está aqui com a gente hoje, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, Benê, para falar sobre um assunto tão importante. Só que a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque antes vamos às principais manchetes do dia. E agora, conforme eu disse, nós vamos falar sobre as armas. Será que são elas, de fato, as vilãs da violência no Brasil? Ou será que a gente não tem que pensar ao contrário disso? Faltam políticas públicas para nos trazerem seguranças, mais policiais nas ruas, mais preparados, com armas suficientemente boas para o enfrentamento com as pessoas que vivem no morro, aqueles bandidos, as quadrilhas, enfim, que estão aí com a R-15, granadas. A gente vê um verdadeiro arsenal de guerra contra nós civis. Bom, mas a gente vai falar sobre tudo isso. Ontem aqui no programa, a gente teve uma representante do Instituto Sou da Paz que colocou aí a posição do Instituto e de outras pessoas que são a favor do desarmamento. Hoje a gente está aqui com o Benê, ele que é presidente do movimento Viva Brasil, e eu quero falar para vocês que o Viva Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos que tem um posicionamento ideológico que entende que a população brasileira deve ter sim o seu direito preservado à liberdade individual de opção pela posse legal e responsável de armas de fogo, compreendidas como um elemento necessário ao exercício eficaz do direito à legítima defesa. Você aí de casa que tem a sua opinião pode ligar e participar, os nossos telefones já estão abertos. Ligue, participe, tire sua dúvida, comente aqui com a gente, é muito importante esse assunto, até porque logo mais a gente vai ter aí um plebiscito, mais um, né, a respeito das armas. Benê, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você colocasse então, o que você acha, qual a sua posição referente a esse novo plebiscito que vão fazer, né, com relação ao desarmamento. Você acha que a arma é, de fato, a grande vilã da violência no Brasil? Bom, começando pelo plebiscito, né, que é algo completamente oportunista, né, de alguns políticos, né, que aproveitaram a tragédia de Realengo para aparecer na mídia, né, para fazer inclusive queriam propaganda. Fazer a votação logo na sequência, aproveitando a comoção. Exatamente, né? Mas assim, eu duvido que ele aconteça. Pelo seguinte, foram feitas até algumas pesquisas que mostram que se um novo plebiscito acontecesse agora, a população votaria não novamente em mais de 70%. Ou seja, a opinião da população brasileira não mudou por conta do que aconteceu em Realengo. Até porque as pessoas sabem que aquilo era uma pessoa completamente insana, um caso isolado, né? Um caso isolado, utilizando armas ilegais, né, como a gente sempre frisa bem, né, e que nada impediria que acontecesse. A verdade é essa. Né? A arma é vilã da criminalidade no Brasil? É a vilã do Brasil? Obviamente que não. Né? A arma é um instrumento. Né? Da mesma forma que um carro não pode ser culpado pelos índices de acidente. Né? Então a gente tem no Brasil um dos maiores índices de morte no trânsito do mundo também. Exato. Não é por isso que você vai proibir o carro. Perde, né? Até para algumas guerras, né? Exatamente. Né? Então assim, falar em arma assassina, em arma que mata, é a mesma coisa que falar em um carro bêbado. O carro não sai bêbado dirigindo sozinho. O né? condutor, é o condutor sim. é o culpado, o condutor é o responsável. Ou irresponsável. Ou irresponsável. Então o que nós temos no Brasil é uma impunidade gigantesca, né? Lembrando que apenas 8% de todos os homicídios são esclarecidos no Brasil, né? 92% dos homicídios não são sequer esclarecidos. É isso né? mesmo. Então desculpa a expressão, mas aquela besteirada, né, de falar que homicídio no Brasil é briga de bar, briga de trânsito, briga de vizinho, isso é mentira.
né? Se você não sabe, em 92% dos casos, como aconteceu aquele homicídio, quem cometeu aquele homicídio, como é que você pode afirmar que ele foi cometido por brigas de vizinho ou qualquer coisa assim? Né? O Brasil ele não é um país de assassinos, né? O Brasil ele é um país de vítimas hoje. E é essa concepção que precisa mudar. Né? Enquanto se ficar falando arma, e não se pegar a responsabilidade da pessoa por aquele homicídio, a gente não consegue modificar nada, como não tem modificado até agora. A gente fala muito em questões como liberdade de expressão, o direito de ir e vir e outros direitos assegurados pela Constituição, e um deles está também o porte legal e consciente da arma. Você acha que uma possível proibição fere a esses direitos do brasileiro? Fere mortalmente um direito, né? Primeiro, porque ele vai ferir já um resultado que nós tivemos nas urnas, né? Já houve um referendo, a população já decidiu. Isso é incontestável. Embora, né? eu quero abrir um parênteses, porque tem muita gente que cita que a pergunta feita no plebiscito anterior tinha duplo sentido. Então, que muitas pessoas votaram, mas não sabiam de fato no que estavam votando. Você acredita e concorda? Não concordo. Isso pode ter acontecido inicialmente, mas depois com as propagandas, né, os debates, isso foi sendo esclarecido e as pessoas votaram conscientes sim. Né? Isso desculpa, mas é desculpa de perdedor. Né? Eu perdi porque a população não sabe votar, a população não escolheu direito. Foi enganada. Foi enganada. Isso não é verdade, isso não é verdadeiro. Se você fizer uma pesquisa agora, né, em qualquer lugar, em site, em internet, qualquer lugar, você vai ver que a população continua com a mesma posição. Ela quer ter o direito. Muitas vezes, a maioria das pessoas não quer ter a arma. Eu quero deixar claro também, exatamente, que a discussão não é armar a população. Não, de forma nenhuma. De jeito nenhum, até porque a gente sabe que é uma grande minoria de pessoas que portam uma arma em casa, né, para sua legítima defesa, enfim. É simplesmente garantir um direito. Exatamente. Querer ou não. Hoje eu posso não querer, amanhã eu posso precisar. Por alguma necessidade, né? Talvez pela profissão. Olha, vamos abrir um espaço, porque o Rogério de Brito, de Santo André, está na linha com a gente para participar, e é muito importante a participação do nosso telespectador, até para a gente saber o que eles estão pensando e questionar, né? Claro. Rogério, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Olá, tudo bom, Rogério? Obrigada pela participação e pela audiência, viu? Não de nada. Rogério, você tem alguma pergunta? Tenho, mas antes disso, eu não votei não, hein? Eu não sei que votou, porque o governo diz assim, as pessoas votaram a favor, mas eu não vi isso, eu não vi meu nome numa lista nenhuma, eu não escrevi nada, não assinei nada, dizendo que ia votar contra a arma, porque eu lembro que no Faroeste, a gente verifica que ninguém mexeu com ninguém. Hoje uma senhora de idade, ela é assaltada, você com uma mulher que sai da sua emissora aí, é assaltada e não tem nem como recorrer para se defender. Porque, querendo ou não, eles matam mesmo, não querem saber, não tem ética nenhuma, não querem saber se é homem, se é mulher, se é criança. Você viu que muitos assaltaram, levaram crianças. Então, quer dizer, eu não vi que o governo chegou falando na televisão, olha, o Rogério votou contra o armamento. Eu sou a favor do armamento, porque quando você levanta da cama, você levanta com uma arma no rosto. Então, infelizmente. Que essa votação eu fiz? Eu não fiz nenhuma votação, não. Eu sou a favor do armamento, todo mundo ter, e dizer às crianças que armamento é para os pais defender o seu próprio lar e os direitos dos filhos. Tá certo, deu para compreender a posição do Rogério. Ele tem razão no que ele diz. A sensação de impunidade, de insegurança, infelizmente, é muito grande no nosso país. E só tem aumentado. Né? É como ele colocou uma frase que me chamou muita atenção. Você já levanta com uma arma na cabeça. É verdade. De fato, você levanta e não sabe se você vai voltar para casa. É verdade. O que não justifica que todos nós tenhamos que nos armar, né, para garantir a nossa segurança. Eu acho sim que o governo, né, os nossos políticos têm que pensar em políticas públicas que nos tragam um pouquinho de tranquilidade, né? Não sou eu que tenho que me armar para me proteger. Eu concordo que a polícia tem que estar na rua, tem que estar bem preparada, enfim.
mas essas políticas públicas não chegam, né? Não, estão fracassadas. Olha, vamos pegar a partir do que foi chamado aí de Estatuto do Desarmamento, Sim. que foi aprovado em final de 2003 e está válido até agora, que praticamente impede que o cidadão hoje comum compre uma arma de fogo legalmente, né? É caro, é burocrático, é difícil. Está muito mais rigoroso? Muito mais. Porque o Benê, ele representa, né, Benê, não, lojistas? Na realidade eu não represento os lojistas, né? Tem alguns lojistas que a gente apoia, a gente convive, né? A gente tem ideias parecidas, mas não que a gente represente os lojistas. Até para não ficar ficar parecendo uma coisa comercial, não tem nada, o movimento não tem nada a ver, não ganha dinheiro com isso. Sim. Exatamente. Até porque o movimento é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, é uma associação civil. O intuito é realmente levar informação. A gente tem lojista, a gente tem médico, a gente tem cidadão comum, a gente tem policial, né? Que a gente fala em nome dessas pessoas que têm um posicionamento igual. E cidadãos como o Rogério que nos ligou, pode fazer parte do movimento? Qualquer pessoa pode fazer parte? Qualquer pessoa pode fazer. Homens, mulheres, Homens, enfim. mulheres, não tem... Independente da profissão? Independente da profissão, né? A gente tem uma taxinha de filiação, que é uma coisinha simbólica, R$50 por ano, porque assim, embora a gente... Para manter o site, para manter projetos, exatamente. Enfim. Por quê? Porque embora a gente seja uma ONG, a gente não recebe um centavo de verba pública. Né? Primeiro porque não há interesse... Até para poder ter liberdade de falar, exatamente. E segundo, se você recebe verba pública, você fica amarrado a quem está te pagando. Não tem como escapar disso. E aí, mas voltando, aí hoje o que a gente tem? Uma dificuldade enorme para o cidadão ficar dentro da legalidade, né? Manter sua arma dentro da legalidade. E o que é pior, o governo vem trabalhando para tirar esse direito, mesmo com o referendo. Então hoje, a Polícia Federal, né, por pressão do Ministério da Justiça, ela está praticamente negando todas as autorizações de compra. Não importa se você preencheu todos os quesitos, eles simplesmente vão lá e negam. Né? A gente está com casos pelo Brasil todo. Né? Isso é um atentado à democracia. Isso é um desrespeito ao voto popular. Né? Não cabe mais a um delegado da Polícia Federal, mesmo ao Ministério da Justiça, dizer se eu devo ou não devo ter uma arma de fogo. Você diz que ele não teria a competência para tal decisão. Exatamente. Né? Ele não tem competência. Ele não pode dizer assim, olha, o Benê Barbosa não pode ter uma arma porque eu acho que a arma não defende. Né? Ele não tem direito de dizer isso. Olha, a gente está com mais